Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Essa, na verdade, não é uma aula, são exercícios. Nós vamos fazer juntos os exercícios da aula 1, 2 e 3. Se você já fez, aproveita para corrigir. A gente sempre fala uma coisinha a mais, então eu recomendo que vocês assistam, mas é uma aula inteiramente opcional, você pode pular para a aula 4 se você quiser. Na verdade, tudo é opcional, você pode pular o que você quiser, mas a gente recomenda que você assista tudo e faça todos os exercícios sempre que você puder. Bom, o exercício da aula 1, 2 e 3, o link está lá na aula 1, 2 e 3, assim como o gabarito para esses exercícios estão na descrição da aula. Você também pode consumir todo esse primeiro módulo já na nossa plataforma, porque esse primeiro módulo é parte integrante de um curso de teoria musical que tem 6 módulos. Então você pode já começar consumindo por lá, porque é mais fácil acessar o texto, acessar os materiais do que aqui. Mas no YouTube, no caso, que você pode estar assistindo, né, na nossa plataforma e eu estou falando com você também. Bom, de qualquer maneira, você assiste onde você estiver mais à vontade, não tem problema nenhum. E como é que eu recomendo que você faça esses exercícios? Que você pause o vídeo, faça e depois tente usar esse vídeo como correção. Se você não fez ainda os exercícios, que você faça agora. São exercícios bem simples, mas eles vão permitir que a gente converse um pouco mais, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui, porque depois de ter gravado o módulo 1 todo, eu achei que talvez fosse legal fazer esses vídeos, sabe? Ou seja, eu tô vindo do futuro aqui, pulando entre a aula 3 e 4 para fazer esse material, beleza? Então vamos lá. Primeiro exercício, aponte o som mais agudo. Então vamos lá. Então o que a gente tem aqui na nossa tela? Nós temos duas pessoas do sexo biológico masculino, um sendo um adulto e outro sendo uma criança. Então quem tem o som mais agudo, o adulto ou a criança? Lembrando que a voz masculina é mais grave do que a voz feminina. No geral, né, a voz masculina é mais grave do que a feminina. Nós temos vários tipos de vozes, né, masculinas, que são classificadas em 3 vozes. A mais aguda sendo tenor, a mediana sendo barítono e a mais grave sendo baixo. As vozes femininas também são classificadas em 3, a mais aguda sendo soprano, a mediana sendo a mezzo-soprano e a mais grave sendo a contralto. E quando você põe as 3 vozes masculinas e femininas, o tenor, que é a voz mais aguda masculina, meio que se encontra aqui em algumas regiões com o contralto feminino, tá? Então existe uma, digamos assim, uma extensão aqui, uma região em que as vozes elas se encontram, tá? Mas quando a gente está falando de criança, essa regra muda um pouco, porque a criança ainda é uma pessoa em formação, a voz ainda vai transformar bastante. E aí, esse assunto é um pouco muito técnico para mim no que diz respeito à formação biológica que a gente tem, a transformação biológica que a gente tem à medida que a gente vai crescendo, né, e saindo da fase de criança para a fase adulta. Então, a gente pode concluir aqui que, nesse caso, quem tem a voz mais aguda é a criança. A criança tem a voz mais aguda e o adulto a voz mais grave. Vocês vão ver no gabarito que vai estar um verdinho certo para a voz da criança e um vermelho riscado, um X vermelho, dizendo que o adulto tem a voz mais grave, nesse caso não é o som mais agudo. Vamos para o próximo. Búfalo ou pássaro? Eu não sei qual é o som que o búfalo faz, gente. Eu vou confessar isso aqui agora. Coloquei essa imagem no exercício porque ela era bonita e tal, mas eu não faço ideia do som de um búfalo. Você pode até procurar aí no Google, bota aí no YouTube, sei lá, som de búfalo. Mas a gente pode pegar algumas referências, né? Não sei se você conhece o som que o búfalo faz, mas a gente pode pegar referências em outras criaturas que se parecem com o búfalo, né? O caso do boi, da vaca, né? Que são mamíferos bem grandes, né? Devem estar na mesma categoria. Eu aqui mostrando a minha ignorância com classificação de animais. Seja como for, o pássaro, vocês percebam que o pássaro ele tem um corpo muito menor do que o búfalo. O búfalo ele tem um corpo maior. E isso tende a ser determinante para a gente saber se um instrumento, uma pessoa
ou um objeto, seja ele qual for, tem um som mais grave ou mais agudo. No caso de pessoa, isso é um pouco mais enganoso, porque não é porque a pessoa é mais gordinha ou mais magrinha, mais alta ou mais baixa, que ela vai ter necessariamente uma voz mais aguda ou mais grave. Isso aí já fica um assunto mais sensível. O quanto o formato do nosso corpo muda a nossa voz. É um assunto mais sensível. Mas se você pega, por exemplo, relações entre objetos ou criaturas relações mais extremas, mais distantes, como é o caso do búfalo, que é um mamífero muito grande, que pesa pra caramba, sei lá quanto pesa um bicho desse, gente, deve pesar muito. E um passarinho que você consegue pegar na mão. Você tem uma diferença de corpos muito grande. E normalmente quando você vê um instrumento, por exemplo, quando ele é muito maior do que o outro, você já tende a entender que um instrumento maior tem sons mais graves. Você vê pelo piano, por exemplo, a parte à esquerda do piano aqui, ó. Essa parte do piano é a parte em que nós temos os bordões, que são as cordas muito grandes, né? Elas são tão grandes que elas precisam ser inclinadas, porque se elas forem colocadas em linha reta, o corpo do piano teria que ser ainda maior. Então existe toda uma técnica na construção do piano que inclina as cordas e o bordão normalmente ocupa o espaço, bastante espaço dentro da caixa do instrumento, se não todo o espaço da caixa do instrumento que ele puder ocupar. Tanto que instrumentos, por exemplo, pianos de armário, ou até o piano de cauda mesmo, maior ou menor, piano de armário ele pode ser mais alto ou mais baixo, né? Com mais profundidade ou menos profundidade. O piano de cauda a gente mede pelo tamanho da cauda. Mas no caso do piano de armário, que é só piano de armário, não existem modelos de piano de armário, como é o piano de cauda, você tem um meia cauda, um quarto de cauda, cauda inteira. O piano de armário costuma ser piano de armário. E a gente sabe quando o instrumento tem graves mais profundos, quando ele tem uma caixa, um corpo, né? Uma caixa maior, porque normalmente ele tem bordões maiores, tá? Isso não é tão simples assim, mas é uma boa referência para você saber se um piano tem graves mais profundos ou se ele tem um grave mais, digamos assim, menos profundo, mais superficial, né? Enfim, assuntos muito delicados. Mas seja como for, a questão aqui é tamanho do corpo do instrumento, né? E isso é um fator muito determinante aqui para a gente saber que o pássaro tem um som mais agudo, né? Então a gente seleciona aqui que é o pássaro, que tem o som mais agudo, e não é o búfalo. Certamente o búfalo tem um som mais grave. Todo mundo conhece o sonzinho do pássaro cantando. Pássaro costuma ter um som mais agudinho mesmo, né? Então, beleza, vamos para o próximo. Baixo ou violino. Nesse caso aqui, a gente tem dois instrumentos de corda, que são instrumentos que são parecidos porque eles são de corda, né? Mas eles são bastante diferentes, porque o baixo esse é um baixo elétrico, né? E do lado direito da tela a gente tem um violino, que é um instrumento tocado com arco. O baixo ele é tocado com palheta ou com o dedo. Então, um é cordas friccionadas, que é o caso do violino, e o outro é cordas dedilhadas, que é o caso do baixo. Mais uma vez, a gente pode usar o tamanho do instrumento como fator determinante para saber qual é o mais agudo, né? Então, o baixo, por exemplo, a corda mais grave do baixo com afinação padrão, a gente tem essa nota aqui. Isso vai ficar mais claro nas aulas seguintes, que a gente vai falar de pauta geral. Eu vou dar esse exemplo de novo lá. Então, baixo elétrico, a primeira corda é essa aqui. O violino não tem nem condição de fazer essa nota, gente, sabe? Não tem como. Existe uma limitação física, o violino não consegue fazer. Nem a viola, que é o próximo da categoria de cordas friccionadas, nem o cello, né? Aí só o contrabaixo que chega nessas regiões aqui. Então essa é mais ou menos a região do baixo. Por aí, claro que ele vai mais agudo, mas quem vai agudo mesmo é o violino. O violino sobe pra caramba, atinge regiões muito agudas e o violino logo tem o som mais agudo, ou seja, não é o baixo, é o violino. Agora o exercício 2, ainda na aula 1, exercício da aula sobre altura e duração, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Então nós temos duas colunas na tela, na coluna da esquerda nós temos altura e duração, na coluna da direita nós temos tempo, notas musicais, agudo, som longo, grave, som curto e frequência. Então como é que fica?
A primeira palavra ali da coluna da direita, tempo, é relacionada à altura ou duração? É bem óbvio isso, não precisa nem ter assistido a aula para poder responder. Tempo tem relação com duração. Quanto mais tempo o som dura, quanto menos tempo o som dura, é a duração do som. Sons longos e sons curtos. Notas musicais. Já notas musicais têm relação com o quê? Com a altura. Né? Apesar de termos notas mais longas e mais curtas, o que define uma nota, o que diferencia uma nota da outra é a sua frequência. E as notas musicais trabalham com frequências definidas. A gente vai falar mais sobre isso na aula 7, em que a gente vai ver as oitavas, numerar as oitavas e vamos entender um pouquinho o conceito de frequência. Por exemplo, o Lá 3, esse aqui, é o Lá 440 Hz, então ele vibra 440 vezes por segundo. Ou seja, ele está em uma região de frequência, em uma frequência definida. E quanto mais alta essa frequência, quanto mais rápida essa frequência, mais alta é o som, ou mais baixo é o som, mais agudo ou mais grave. Então, notas musicais têm relação com altura. Terceiro item ali, agudo. Agudo também tem a ver com altura, porque quanto mais alto o som, mais agudo ele é. Quanto mais alto, mais agudo. E quanto mais baixo, mais grave. Então, agudo são sons de altas frequências, altura. Som longo é o oposto de som curto, tem a ver com duração. Então, som longo, duração. Grave é o oposto de agudo. Então, são as notas de baixas frequências, são frequências mais lentas. Então, grave tem relação com altura. A gente pensa certo, mas marca errado, né? Tem que prestar atenção, que às vezes a gente sabe e erra e toma ponto na prova, assim, né? A gente não aplica a prova, mas acontece essas coisas, né? Não basta saber, tem que prestar atenção no que está fazendo. E som curto é o quê? É o oposto de som longo. Tem relação com duração também. Então, duração vai trabalhar assim, né? Com sons curtos e mais longos. E essa comparação entre sons que duram mais e menos. A gente vai ver melhor como a gente faz isso na aula 8, que é uma aula sobre figuras de duração. E aí ali a gente vai entender como é que a gente organiza isso de uma maneira mais eficiente, né? Para poder abrir portas para complexidades na música, tá? Então, som curto, duração. E por último, frequência. Frequência tem relação com o quê? Com a altura também. Aqui é o Lá 440 Hz. Então a frequência define a altura. Então a gente vai falar mais sobre isso também na aula 7. Então frequência tem relação com a altura. Isso aqui é uma aula... Na verdade a aula 1 e a aula 2, principalmente, são aulas introdutórias para que a gente possa apresentar terminologia. Como é que eu vou falar de alto, baixo, agudo, grave, de timbre, de duração, né? Como é que eu vou falar isso sem poder fazer uma aula sobre isso, né? A gente tem o plano cartesiano, que é a estrutura da música, do pensamento da música tradicional. A altura na vertical, tempo, duração na horizontal. Então a gente parte desse começo, né, desse ponto de partida, para poder falar de várias coisas, tá? Então é mais ou menos a ideia, a intenção da aula 1 e da aula 2. E a intenção da aula 3 é dar nome a algumas notas, para a gente poder começar. Digamos assim, as 3 primeiras aulas é para a gente poder começar, tá bom? Então, são exercícios simples, mas vamos fazer porque sempre tem aquela dúvida que fica no meio do caminho, né? Então é isso. Esses foram os exercícios da aula 1. Vamos então para os exercícios da aula 2. Nesse exercício nós vamos relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos ver como é que fica isso? Nós temos à esquerda a palavra intensidade aqui, temos também a palavra timbre. E a gente vai saber quais palavras que estão na nossa coluna da direita são referentes à intensidade e quais são referentes a timbre, tá? Forte. Forte é, o contrário de forte é fraco. Então, forte ou fraco, eu tenho uma relação de quê? De volume, é uma relação de amplitude, é uma relação que envolve decibéis. Volume é intensidade, então forte é intensidade.
E eu já dei um spoiler aí, porque já falei várias outras palavras que estão nesse exercício, né? Harmônicos. Harmônicos significa o quê? Que quando eu toco uma nota, uma série de outras notas vibram também, porque é um fenômeno físico, né? Uma vibração gera outras vibrações menores. Essas outras vibrações menores vão gerar os harmônicos. E aí, assuntos complexos sobre física e construção de instrumento e comportamento de onda sonora. Mas os harmônicos é isso. Quando eu toco esse dó aqui, ele não é só essa frequência soando sozinha. Quando eu toco esse dó, eu tenho uma série de harmônicos que vão aparecer junto com essa nota e que vão ajudar a dar uma certa complexidade, inclusive, na sonoridade dessa nota. Então, o harmônico molda o timbre, né? O harmônico, porque o harmônico de um instrumento é diferente do harmônico de outro, tá? Então, alguns instrumentos enfatizam mais uns harmônicos e atenuam outros. Então, isso vai variar bastante. Quem mexe com construção de instrumento, com síntese né, sonora, lida diretamente com isso. Então, o harmônico, dependendo de como ele se comporta, ele altera o timbre. Então, harmônico é timbre. Fraco é o oposto de forte. Então, a gente já falou antes, fraco, forte, volume, amplitude e intensidade. Então, intensidade, fraco é referente à intensidade. Da mesma maneira que volume é referente à intensidade. Porque o volume é quando você pega o aparelho de som e vai estar lá, volume, mais volume, menos volume. Então, mais volume, mais forte, menos volume, mais fraco. Mais volume, mais amplitude, mais decibéis. Menos volume, menos amplitude, menos decibéis, tá? Então, volume tem relação com intensidade, não com timbre. Tá? Esse aqui é um som de piano e eu posso tocar com pouco volume ou com muito volume. Continua sendo piano, nada muda. Então, beleza. Característica do som. Isso aqui poderia ser qualquer coisa, né? Porque um som com mais intensidade também muda de característica, né? Mas beleza. Normalmente, a gente usa isso para falar sobre timbre, porque o timbre é um pouco difícil de explicar, sem entrar em termos muito técnicos. Então, como é que eu vou falar que o som de uma criança é diferente do som de uma outra criança, sem falar, porque são características diferentes que me permitem identificar aquela voz como fulana de tal e a outra voz como ciclana de tal. São duas crianças, são duas meninas, elas, sei lá, estão na mesma faixa etária, estão falando com a mesma intensidade, estão falando numa mesma região de altura. Como é que eu sei que é fulano e como é que eu sei que é ciclana? Porque existem outros elementos mais complexos acontecendo que determinam que uma voz... A voz é uma coisa bem única, né? Então, uma voz é de uma pessoa, a outra voz é de outra. Existem timbres que são muito parecidos, né? Eu, quando eu escuto, sei lá, um bem-te-vi cantando, eu não sei se é o mesmo bem-te-vi que eu ouvi ontem, mas eu sei que é um passarinho, eu sei que é um bem-te-vi, que ele canta lá bem-te-vi. Então, outros elementos me permitem identificar que é um bem-te-vi. Mas eu não sei se é o mesmo bem-te-vi que cantou ontem ou se é outro, porque os timbres são muito parecidos. Aí, talvez, se eu fosse um estudioso de voz de passarinho, eu teria mais condições de saber quando é um bem-te-vi. Opa, esse não é o bem-te-vi de ontem, não. Esse aqui tá diferente. Né? Mas assim, é bem difícil, né? Mas voz humana, pra gente é mais fácil, né? Principalmente quando envolve pessoas que a gente já conhece, porque você já teve contato com aquele som, você sabe identificar, essa voz eu sei quem é fulano de tal. Próximo, amplitude. Amplitude tem relação com intensidade, porque quanto maior o volume, quanto maior a intensidade, quanto maior é o movimento da onda, maior é a amplitude. Então, amplitude está relacionado com intensidade, está relacionado com volume. Então, forte, fraco, volume, intensidade, amplitude e decibéis também. Então, basicamente, o timbre só pegou aqui o harmônico e a característica do som. Todo o restante foi para a intensidade. É isso aí. Então, beleza. Vamos para o próximo terceiro exercício da aula número 3.
E com isso a gente encerra. O que a gente tem que fazer aqui? Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira também. Aqui na figura eu tenho Johann Sebastian Bach, que é um músico muito importante. Enfim, deixou um legado maravilhoso de obras incríveis para vários instrumentos, coral, piano, cravo, violino, quarteto de cordas, enfim. Gente, é muita coisa. Coral, eu já falei coral, acho que já. Voz, coral. Muita coisa que ele deixou. Recomendo muito tudo de Bach. Simplesmente, realmente eu sou fã. Bach é demais. Então, beleza, agora vamos para o exercício. O que a gente tem aqui? Na coluna da esquerda eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que são as 7 notas musicais. E na coluna da direita eu tenho o alfabeto, começando pela letra A. Isso aqui é bem fácil, né? Quem assistiu a aula 3 vai... isso é brincadeira, né? Isso não é um exercício, né? Mas é só para vocês pensarem um pouquinho, né? Porque aqui seria muito mais fácil se a vida fosse assim, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, A, B, C, D, E, F, G, fechou. Mas não é muito bem assim que funciona. A gente viu na aula 3 que o A é o Lá, na verdade, ó. E o Si é o B. Então, com isso, o Dó é o C. O Ré é o D. O Mi é o E. O Fá é o F. O Sol é o G. Então, é isso aí que a gente tem, né? Essa seria a maneira correta de solucionar esse exercício. Uma boa forma de memorizar isso eu comentei na aula 3 também, que é vocês pensarem no alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, e pensar que começa do Lá e não do Dó, porque a gente conta a partir do Dó devido a uma convenção, ou seja, todo mundo faz, eu faço também, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Por que eu vou inventar que é Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Quais são as notas musicais? Ah, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Pô, ninguém fala assim, né? Por que eu vou falar assim? Estranho, né? Então, todo mundo fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mas existe, claro que existe uma explicação, não é só uma convenção, tem toda uma explicação histórica que, enfim, não vou explicar aqui agora, porque, enfim, eu vou ter que puxar da minha memória, é capaz de eu dar algumas informações imprecisas, mas existe uma explicação histórica para a gente falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si nessa ordem, mas acabou virando uma convenção, porque todo mundo fala mesmo sem saber a origem da coisa, né? Já a ordem das letras do alfabeto é A, B, C, D, E, F, G, e é isso e acabou. A gente aprende assim também desde sempre, é a ordem, né? As letras, elas têm uma ordem mesmo. Então, essa é a ordem que a gente aprende. Ninguém fala que o alfabeto é D, E, B, A, F. Não, a gente fala A, B, C, D, E, F, G, blá, 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 Z, né? Então, uma boa forma de talvez memorizar isso é pensar no alfabeto e pensar em começar a contar as notas do Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Pode ser. Ou grave que o Dó é C e que o A é Lá e acabou. Isso aí é tranquilo, né, gente? Isso aí não vai ter problema nenhum. Isso aí não vai ser nem perto de um problema, né? Só parar e prestar atenção um pouquinho, se acostumar com isso e seguir em frente, beleza? Então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima aula.